O PIB brasileiro despencou em 2011. Primeira constatação: o governo não é sincero ao anunciar previsões relativamente ao crescimento econômico do Brasil. Mente, apresenta números falaciosos, apostando na falta de memória do povo brasileiro. Foi assim no início do governo Dilma, quando se prometeu um crescimento econômico de 5%. Passamos longe. O IBGE agora revela que a economia do país cresceu apenas 2,7% no primeiro ano da gestão Dilma Rousseff. Portanto, ficamos distantes da promessa de crescimento equivalente a 5%. Em ambos os casos, excetuando-se a recessão registrada em 2009, trata-se da pior marca desde 2003. Vale lembrar que em 2010, a expansão da economia brasileira atingiu 7,5% e a do PIB per capita 6,5%. Mais uma vez, o consumo das famílias puxou os resultados com alta de 4,1% em 2011. Durante o governo Lula, houve um momento em que se falou em espetáculo do crescimento. E nós verificamos que o Brasil foi dos países no mundo que menos cresceu. Em determinado momento, apenas o Haiti cresceu menos que o nosso país. E a média do crescimento dos países da América Latina em 7 anos da gestão do presidente Lula colocou o Brasil em último lugar, ou quase em último lugar, apenas à frente de um dos países latino-americanos. Eu estou registrando este fato porque especialmente o ministro Mantega, de quando em vez aparece diante do povo brasileiro, anunciando com um otimismo exuberante índices de crescimento que depois não se confirmam. Creio que falta, nesse caso, respeito ao povo brasileiro. E o que lamentamos mais é exatamente o desperdício de oportunidades preciosas de crescimento significativo. O país vem desperdiçando oportunidades de crescer porque cresce aquém das suas potencialidades. Se estabelecermos parâmetros de comparação com os países emergentes, nesses 9 anos, verificamos que esta é uma realidade indesmentível. E por quê? Não crescemos de conformidade com as nossas potencialidades, porque não realizamos as reformas necessárias. A inapetência do governo para realizar reformas compromete a capacidade de investir do Estado brasileiro. E essa limitação se torna abrangente, alcançando as unidades federativas. Estados e municípios, da mesma forma, se encontram com a sua capacidade de investir comprometida. E o desequilíbrio da federação, o desequilíbrio do sistema federativo é tão marcante que começa a provocar revolta nos administradores municipais e estaduais, em razão da concentração de recursos nos cofres da União. O governo mantém o país atrelado a estruturas superadas, porque atua com imediatismo e não promove reformas como, por exemplo, a tributária, a reforma trabalhista, a reforma administrativa, mantendo estruturas agigantadas para atender o interesse fisiológico dos que o apoiam.
Aqui está a declaração de Rogério Werneck. Além da corrupção escancarada que paralisou ministérios no ano passado, o atrofiado esforço de investimento enfrenta os custos do problemático loteamento de cargos feitos pelo governo. Nós estamos insistindo, reiteradamente discursamos, denunciando o aparelhamento do Estado brasileiro, das instituições financeiras, das autarquias, da administração direta, indireta, da administração de modo geral, o loteamento de cargos públicos, puxando para baixo a qualidade da gestão administrativa e abrindo portas para a corrupção. É por isso que os investimentos vão se tornando pífios, cada vez mais insignificantes. No primeiro bimestre deste ano, os investimentos da União atingiram 3,6 bilhões. O montante total desembolsado é de 1,1 bilhão menor do que o pago no mesmo período de 2011, quando 4,7 bilhões foram aplicados. Os números contrariam as previsões estabelecidas pelo governo. Na avaliação do economista da PUC do Rio, Rogério Werneck, o governo não encontrou dificuldade para expandir em muitos seus gastos correntes. Aumentar o investimento público, no entanto, continua sendo muito difícil. Não se trata de evitar que a expansão tão fácil dos gastos correntes acabe por inviabilizar o aumento dos investimentos. Trata-se também e principalmente de conseguir fazer o investimento acontecer quando o financiamento está plenamente garantido. A mídia tem dado destaque à licença com que políticos, agraciados com a gestão de determinados órgãos da administração pública, interpretam os poderes de que foram investidos. Proliferam casos de gestores que se permitem concentrar a maior parte dos investimentos dos órgãos que administram em projetos de interesse exclusivo dos estados de onde são oriundos, destaca esse economista. Tudo isso agrava o desequilíbrio do sistema federativo, que está a exigir a sua rediscussão. Se há uma concentração de recursos nos cofres da União e a transferência desses recursos atende a interesses localizados, segundo a orientação de interesse político partidária, agravamos a situação ao afrontarmos o princípio da isonomia, que é elementar numa administração que tenha por preocupação a correção e a justiça. Caíram também as taxas de investimento e de poupança na comparação com 2010. Entre os fatores que atrapalharam o crescimento brasileiro está a fraqueza da indústria nacional. O setor fechou 2011 com expansão de apenas 1,6%, tendo registrado queda de 0,5% no último trimestre do ano. E o segmento de transformação simplesmente não cresceu no ano passado. Com a oficialização dos resultados, o Brasil retoma seu lugar entre os países que menos crescem no mundo. Usando como base as previsões da CEPAL, apenas El Salvador, com 1,4% de expansão, e Cuba, com 2,5%, serão superados por nós no continente, enquanto Panamá, Argentina e Equador estarão na outra ponta com crescimento ao redor de 9%. As perspectivas para esses próximos anos não são animadoras. Segundo a UNCTAD, tomando por base a média registrada em 2005 e 2008, o Brasil acumularia crescimento de 18% até 2013. É muito pouco, perto dos 30% estimados para as economias emergentes em todo o mundo. É evidente que o governo oficialmente destacará que o pífio crescimento econômico do nosso país é consequência da crise na Europa.
É óbvio que a crise também traz desdobramentos e provoca um impacto na nossa economia, mas pelo que se vê, o que é real, o que é essencial como razão direta do crescimento pífio do nosso país é a inapetência do governo para promover as reformas necessárias que certamente fariam a roda da economia girar com mais força, promovendo desenvolvimento econômico e melhor distribuição de renda. Por essa razão, senhora presidente, pedimos que considere como lido todo o pronunciamento, onde trazemos outros números e informações para sustentar argumentos de que esse país merece crescer mais e que deve ocorrer um esforço governamental na redução das despesas correntes, a fim de que se recupere a capacidade de investir do Estado brasileiro, estimulando também, motivando também os investimentos privados. Muito obrigado, senhora presidente.